Olá, meninas! Hoje iniciamos o nosso primeiro dia do devocional da Júnia Hayashi e falaremos muito sobre a plenitude do espírito, da alma e do corpo. É um tema que eu gosto muito. No primeiro dia do devocional, o tema é o Espírito Santo em nós, templo vivo do Senhor. O meu nome é Carla Martins e eu sou uma das líderes do Ministério Madalenas. E eu queria iniciar esse devocional falando sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele era muito pontual. Ele pousava sobre determinadas pessoas para cumprir uma missão, uma determinada função, um determinado milagre. E logo após ele se retirava. Então ele usava aquela pessoa de uma maneira sobrenatural e depois ele saía daquela pessoa. Hoje, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, vem os dias de Pentecoste. Esse dia de Pentecoste foi um dia sobrenatural, onde o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Tenho certeza que nós vamos chegar lá no céu e os profetas do Velho Testamento vai falar: poxa, como era ter o Espírito Santo dentro de vocês? Porque o Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Não tem como uma pessoa ela ter o Espírito Santo dentro dela e não mudar as atitudes, não mudar o seu jeito de ser, ter uma vida individual. Tudo que você faz quando você tem o Espírito Santo tem um propósito específico. Você não anda mais sozinho, você carrega, o Espírito Santo habita dentro de você. Gente, isso é um privilégio, isso é uma coisa sobrenatural. A gente saber que a gente tem Deus dentro da gente, o Espírito de Deus dentro de nós. Então, isso é uma coisa que a coisa que eu amo muito, assim, de ouvir ministrações falar sobre isso, porque é sobrenatural. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito, né? Que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. São todos frutos que o Espírito de Deus, ele nos ajuda, nos capacita a agir de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Isso não é mérito humano, porque a gente não consegue amar, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue ter domínio próprio, né? A gente não consegue ter temperança se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus. Então, quando temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, vamos entrar em determinados lugares, vamos falar sobre determinadas conversas, a gente não consegue, porque a gente sabe que aquele Espírito está dentro de nós. Então, as nossas atitudes, elas passam a mudar, a ser diferente. São atitudes que glorificam o nome de Deus. E nesse momento que a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, quando você sentir a raiva, você passa a não sentir mais, porque você se joga na presença de Deus, você declara aquilo, você libera perdão, você busca em Deus a capacitação para ser uma pessoa diferente, para ter atitudes que glorificam o nome do Senhor. E eu queria deixar essa palavra para você hoje, nesse dia de hoje, que você meditasse, que você buscasse essa presença, incansavelmente buscar essa presença, acordar de manhã e saber que o Espírito Santo está ali do seu lado. Não ignore essa presença. Ele está do seu lado e dentro de você. Ele está te acompanhando em todos os momentos do seu dia, da sua semana, do seu mês. E eu queria declarar sobre a vida de cada uma de vocês, que vocês possam sentir essa presença dentro de vocês. Vocês carregam Deus dentro de você. Isso é uma coisa sobrenatural.